Olá, povo de Deus! Eu sou Jodeilson Silva. Nesse momento vou aqui transmitir uma mensagem da palavra do Senhor, que está aqui no livro de Ruth, no capítulo 1. Convido vocês para assistir do início até o fim. A Bíblia aqui nesse capítulo 1 conta a história de uma família israelita que foi habitar na terra dos Moabitas. E algo aqui muito interessante nós vamos aprender aqui, entender nessa passagem bíblica. Vou ler aqui o versículo 1 que diz assim: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá saiu habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Então você vê que a Bíblia está contando aqui a história de um casal israelita que saiu para habitar na terra dos Moabitas. E eles foram com seus 2 filhos. Mas a Bíblia vai dizer aqui no versículo 3, depois que eles estavam lá já na terra dos Moabitas, olha o que aconteceu. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Olha o que vai acontecer também com os filhos. Os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. Ficaram ali quase 10 anos. Olha o versículo 5. Morreram também ambos, Malom e Quilom, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Olha que situação. Então esta mulher, Noemi, ela ficou desamparada na terra ali dos Moabitas, porque faleceu tanto o esposo dela, Elimeleque, como os 2 filhos dela. E os filhos dela já tinham até cada um ali casado com mulheres moabitas, que o nome de uma, a Bíblia fala aqui que é Orfa, e o nome da outra era Ruth. Então ficou Noemi viúva e também as suas 2 noras. Só que a Bíblia diz que Noemi estava desamparada, justamente porque ela perdeu seu esposo e seus 2 filhos. Agora olha o que vai acontecer. Versículo 6 diz assim: Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Então, depois de toda essa situação, da perda do esposo, do falecimento do esposo e dos seus 2 filhos, ela resolveu voltar para a terra de Judá, porque ela ouviu falar que lá em Judá o Senhor agora tinha dado pão ao seu povo, estava abençoando lá o seu povo. E as noras também estavam indo com ela. Aí no versículo 7 diz assim: Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera. Indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. Aí Noemi ainda disse assim: O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. E lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Então você vê que Noemi, quando ela estava voltando para a terra dela, de Judá, ela vai dizer para as 2 noras dela voltar ali para a casa da mãe delas, e que ali elas casassem novamente, que elas fossem ali felizes, que o Senhor assim o abençoasse elas, que elas fossem ali bem-sucedidas. Só que as noras choraram ali em alta voz e disseram: Não, nós não vamos voltar, nós vamos com você. Nós vamos morar com você lá aonde você vai morar com o seu povo. Aí versículo 10 diz assim: E lhe disseram: Não iremos contigo ao teu povo. Foi o que elas disseram, né? Aí no versículo 11, Noemi novamente falou assim: Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que ireis comigo?
tenho eu ainda do ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-eis até que viesse a ser grandes, absteve-eis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amargura o teu Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então você vê que nesse relato aqui ela insiste que as meninas ali voltassem para a terra delas, habitar lá com a família delas. E ela vai contar aqui toda a situação, né? Olha, eu não tenho mais marido, também não tenho mais filhos, para que vocês assim viessem casar com esses filhos. E ainda que houvesse esperança de eu casar, vocês iam esperar eu gerar filhos para crescer, para depois vocês casar com esses filhos? Então ela vai contar aqui toda essa história, justamente insistindo ali para que essas moças voltassem para a terra delas, para a família delas. E claro, ela também aqui relatou que quando chegasse lá na terra de Judá, lá tinha que viver conforme os mandamentos de Deus e as leis do Senhor. Não era viver de qualquer forma, de qualquer jeito, como vivia ali na terra delas, ali em Moabe. Porque indo para a terra de Judá, tinha que obedecer os mandamentos de Deus, né? Tinha que viver de acordo com a palavra do Senhor. E aqui, meu amigo, minha amiga, é onde está a essência dessa mensagem. Porque muitas pessoas também, quando elas ouvem a mensagem do Senhor, que elas têm que se abster, né, renunciar das suas vontades, dos seus desejos, para obedecer à palavra de Deus, viver de acordo com a vontade do Senhor. Sabe o que acontece? Muitas pessoas fazem o que uma dessas mulheres aqui fez. Depois que Noemi falou, olha, vocês não tem como ir comigo, porque lá tem que viver diferente do que vive aqui, lá tem que viver de acordo com a palavra do Senhor, lá quem rege na terra é o Senhor. Então assim, lá não é para vocês. Aí a Bíblia diz aqui no versículo 14, ó, então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi, eis que tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Também tu volta após tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me instes para que eu te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo, a confissão de Ruth, é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu aí, e serei sepultada. Faça-me o Senhor que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Então, depois que elas ouviram as palavras de Noemi, uma desistiu, porque ela viu que realmente não era para ela. Orfa certamente viu que não era para ela e habitar ali em Israel, obedecer a Deus, guardar seus mandamentos, viver de acordo com seus ensinos, com as suas instruções. Já Ruth fez o contrário. Enquanto Orfa voltou para a terra de Moabe e para lá os seus deuses, Ruth fez o contrário. Ruth se apegou em Noemi, porque Noemi também estava num momento muito difícil, estava desamparada, como a Bíblia diz. E é nesse momento que você se sente desamparado, desamparada, abandonado, abandonada, é que você vai ver realmente quem é leal, quem é com você. E Ruth mostrou isso para Noemi, sua sogra. Foi nesse momento aqui que ela mostrou a lealdade dela para com essa sogra, porque era o momento mais difícil da sua sogra. Sua sogra estava ali se sentindo desamparada, amargurada, sem saber como queria viver, como queria ser o seu futuro. Mas Ruth não olhou para isso, ela mostrou lealdade e fidelidade à sua sogra nesse momento aqui, que ela se apegou a ela.
E ainda disse, olha, não fique insistindo para mim voltar ou para mim deixar de te seguir, porque aonde você for, irei eu. Aonde você for ali morar, ali também vai morar eu. E ela disse, o teu povo vai ser o meu povo, e o teu Deus vai ser o meu Deus. A partir de hoje eu vou seguir o teu Deus. Vou obedecer aos mandamentos dele. Vou viver de acordo com a palavra dele, de acordo com a vontade dele. Ao contrário de Orfa. Orfa voltou para servir os deuses dela. Viver lá no paganismo. Ruth, ao contrário, Ruth resolveu se converter para o Deus Todo-Poderoso. E ela fez a confissão dela, que nada lhe iria separar ela também de Noemi, a não ser a morte. E sabe qual é o resultado dessa mensagem? É que muitas pessoas, como Orfa, às vezes não têm coragem de abrir mão dos seus deuses, abster-se, renunciar às suas vontades, para se converter ao Deus Todo-Poderoso, para viver de acordo com a palavra do Deus Todo-Poderoso. Muitas pessoas, como Orfa, voltam para trás, desiste quando é no momento certo aqui, de se converter, de servir ao Senhor. Faz como Orfa. Mas aqui o exemplo que nós temos que seguir é o de Ruth. Ruth não se preocupou com a religião ali, não, ela disse, eu vou, porque o teu Deus vai ser o meu Deus. Em outras palavras, eu vou servir a partir de hoje o teu Deus. Eu vou obedecer a palavra, as instruções, os ensinos do teu Deus. E por isso que eu vou contigo. E chegando lá, meu amigo, minha amiga, se você for ler aqui os demais capítulos do livro de Ruth, tinha lá um homem chamado Boaz. A Bíblia diz que Ruth casou com este Boaz, que era um parente bem próximo de Noemi, que era o resgatador. E desse casamento é que ela teve lá um filho, e ela botou o nome de Obed, né? E desse Obed veio Jessé. Jessé era o pai de Davi. E do rei Davi, dessa linhagem, veio o Salvador, Jesus Cristo, que Deus enviou a esse mundo. Então Ruth foi muito honrada, muito abençoada, tudo por causa dessa decisão dela aqui, de ir morar na terra de Israel e servir ao Deus vivo. Por ela ter feito isso, ela certamente era uma mulher que tinha virtudes, mas quando chegou lá mais virtuosa ainda, ela ficou mais virtuosa ainda, ela foi, porque ela passou a viver de acordo aos mandamentos de Deus, aos ensinos, às instruções da palavra de Deus. E Deus honrou muito essa mulher, porque da linhagem dela, ele enviou seu filho, o Salvador, a este mundo. Então Ruth foi honrada, abençoada. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz, aos que me honram, eu honrarei. Mas o Senhor também diz, agora aos que me desprezam, serão desmerecidos. Então Ruth foi muito honrada e abençoada, e está aqui hoje a história dela como exemplo para mim e para você. Então essa é a mensagem que eu deixo para vocês refletir e meditar. E tome a decisão, a atitude certa, como fez Ruth, de servir ao Deus vivo e de ser leal também às pessoas que sempre foram fiel a você. Tá bom? Essa é a mensagem que eu deixo para você meditar, refletir. Que o Senhor lhe dê a paz, assim também a sua família. Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo.